No começo desse anime nós vamos conhecer um jovem estudante chamado Noi, e o grande sonho da vida dele é se tornar um guardião para poder proteger as pessoas dos monstros terríveis que aterrorizam a humanidade. Dentro do anime esses monstros gigantescos são chamados de desastres, e por mais que o nome combine muito bem aqui eu vou chamar eles apenas de monstros para ficar mais fácil. E a história começa quando a gente vê o Noi tendo um sonho com um desastre que ele havia encontrado quando era mais novo, e por mais que tivesse se passado anos desde aquele incidente, a criatura era tão gigantesca e tão poderosa que até hoje ela atormentava as lembranças do jovem. Apenas de se recordar daquilo ele ficava assustado, tamanho o poder daquela criatura. Porém, de repente o jovem acorda e imediatamente ele se prepara para não chegar atrasado até a aula. Depois de todo o incidente, o seu pai foi o único que sobrou e era ele que cuidava dele. E por mais esforçado que o pai dele fosse, ele estava sempre trabalhando e assim parecia mais que o Noi morava sozinho do que com alguém. E aí quando o Noi chega na escola naquele dia, o seu melhor amigo chamado Haki mostra pra ele um novo jogo recém-lançado chamado Blade and Saber. O Noi ficou encantado com aquele jogo porque ele simulava as aventuras de um guardião enfrentando os desastres. E se tornar um guardião para poder proteger as pessoas era o grande sonho da vida do Noi. Porém, quando o Noi estava prestes a ter a oportunidade de jogar pela primeira vez, aparece ali uma garota de cabelos azuis chamada Cass, e ela simplesmente acaba com a alegria dos garotos pegando o joguinho deles e mandando eles irem para a aula. E o Noi, como um bom garoto, obedece o comando dela e vai para a aula mesmo. Assim eles seguem a sua rotina na escola e depois de algum tempo o protagonista acaba trombando com uma nova aluna transferida chamada Motes. E o que chama a atenção é que por algum motivo a Motes está acompanhada do zelador chamado Vincent e também de um policial chamado Keikan. Porém, antes que possam fazer qualquer pergunta sobre aquilo, de repente o alarme da escola começa a tocar. E esse alarme especial indicava que um desastre, um monstro havia aparecido nas proximidades. E aí o Noi esqueceu tudo o que ele estava fazendo e correu pro telhado para tentar ver aquela criatura. E como todo protagonista de anime é muito inteligente, ao invés de fugir ele quis ver a criatura mais de perto, veja só. E quando ele chega até o telhado, enquanto ele está surpreso com o tamanho daquela criatura, o Haki e a Cass por outro lado estão simplesmente apavorados e eles estão se perguntando por que eles são amigos do Noi. Afinal de contas, ao ver um monstro, quem ia querer se aproximar dele ao invés de fugir, né? E bem, eles estavam certos, porque logo o desastre percebe a presença deles ali e ele imediatamente disparou contra o grupo de estudantes. Teria sido o fim, eles iriam de comes e bebes se não tivesse ali uma barreira de fótons cercando toda a escola que protegia os alunos. E aí depois do susto, alguns segundos depois, o sonho do Noi se realiza, porque os guardiões chegam ali para enfrentar a criatura. Em um ataque extremamente organizado, o grupo de atiradores começa atacando primeiro, e em seguida, quando a criatura já está enfraquecida, outro grupo aparece então para finalizá-la. E após ter tido a chance de ver os seus heróis garantirem mais uma vitória para a humanidade, o Noi agora quer mais do que nunca ser como eles. E depois que toda a situação é controlada, eles entram para voltar para a aula, e mais uma vez eles voltam a ver a mesma garota de antes, a tal da Motes, que agora está ali porque foi designada para fazer parte do mesmo grupo de estudo que eles. E aí quando a Motes se senta, ela logo se sente desconfortável ao perceber que o Noi está olhando para ela. E convenhamos que o protagonista poderia tentar ser um pouquinho mais discreto, né? E só por ser vacilão e ter chegado atrasado, então a professora vai e aborda o Noi e pune ele por ter chegado atrasado na aula. Depois da aula, quando o Noi e a Cass estão voltando juntos para casa, durante o caminho a Cass acaba se distraindo ao ver dois gatos e ela então vai tentar tirar foto dos bichinhos. E enquanto o Noi espera a Cass fazer o que praticamente toda garota faz quando vê um bicho fofinho, ele mais uma vez acaba avistando a Motes, e ele então vai até ela e pergunta se ela também está voltando para casa. E bem, meus amigos, se você ficar secando uma garota na aula, você provavelmente só vai repetir de ano e não vai arrumar nada. Porém, no caso do nosso protagonista, nesse momento a Motes foi e chamou ele pra sair. Essa é a dura vida dos protagonistas de anime, como vocês sabem. E o pior é que bem nessa hora a Cass estava se aproximando deles e ela ouviu a Motes fazer o convite ao seu amigo. E por algum motivo ela se desesperou ao ouvir aquilo e ela então saiu correndo de perto deles. E enquanto batia em retirada, ela acabou derrubando seu celular no chão. O Noi assistiu aquela cena completamente chocado e sem entender nada, mas a Motes logo retomou o assunto com ele e depois de finalizar ela foi embora. E aí o Noi pega o celular da Cass e vai correndo atrás dela. E depois que ele encontra a garota, ele entrega o celular pra ela e então a Cass começa a se lembrar de quando ele a defendia dos valentões. E enquanto eles estão nesse clima fofinho, de repente aparece ali um desastre que ataca eles imediatamente. O Noi logo começa a se perguntar como aquela criatura poderia ter ido parar ali. Afinal de contas, ao redor da escola deveria existir uma barreira de fótons para proteger a escola de ataques como esse. Mas bem, alguma coisa aconteceu e por algum motivo aquela criatura tinha conseguido se
infiltrar no terreno da escola. Os dois então correm e entram no vestiário, e o Noi logo pega um machado e diz a Cass para fugir dali. A Cass acha aquilo estranho, afinal de contas, como ele vai se proteger da criatura com um machadinho de Minecraft, mas ele então pede para que ela vá em frente e avise que há um desastre na escola. E aí, para gerar a abertura para que a Cass consiga fugir, o protagonista vai para cima do monstro. A criatura consciente tentou atacar a Cass para impedir que ela fugisse, mas o Noi conseguiu bloquear o ataque. Ele continuou a lutar contra o monstro até conseguir acertá-lo com seu machado. Porém, como era de se imaginar, o machado do Minecraft não teve efeito nenhum e o monstro então contra-atacou. E aí, quando parecia que o protagonista estava prestes a ser finalizado de uma vez por todas, de repente apareceu ali um guardião que começou a enfrentar a criatura e salvou ele. Além de salvar o Noi, o guardião entregou para ele um item de cura para que ele pudesse se recuperar. Porém, durante a batalha contra a criatura, acabamos descobrindo que na verdade não era um guardião, e sim uma guardiã, mais precisamente a Mots, que estava ali salvando o Noi. E por mais poderosa que a Noi fosse, ela acabou sendo desarmada pelo monstro por não ter nenhum apoio, e ela então foi ferida gravemente pelo desastre, recebendo um golpe no estômago. Pois é, parece que agora o jogo virou e quem precisa ser salvo agora é a Mots. E felizmente, apesar de ser sempre tapado, dessa vez o Noi agiu rapidamente, pegando a arma da Mots e foi enfrentar a criatura. Ele pegou o item de cura que a Mots tinha emprestado para que ele se curasse e devolveu para que ela usasse nela mesma. E aí, depois que a situação está resolvida e que a Mots está curada, ela então avisa o Noi para não contar aos outros que ela era uma guardiã. E de repente o Keikan chega lá porque a Cass havia pedido ajuda para ele. E quando ele percebe o terno todo rasgado da Mots, ele logo culpa o Noi por ter causado problemas a ela. E foi nesse momento também que a Mots aproveitou para colocar o Noi para dormir e deixou ele na casa do Keikan. Pois é, melhor tomar cuidado nessas horas aí com as garotas que vocês se envolvem, tá? Aí alguns momentos depois a Cass aparece por ali e eles levam então o Noi para a casa dela. E enquanto estava inconsciente, o protagonista acabou sonhando com a sua mãe. Porém no sonho ela sumiu de repente, assim como alguns pais aqui do Brasil fazem. Achei isso um pouco curioso. E aí de repente no lugar dela ele acabou vendo um desastre, o que fez com que ele acordasse de repente. E ao acordar ele descobriu que a Cass tinha adormecido perto dele. E quando a garota acordou, eles discutiram o que tinha acontecido na escola. A Cass disse que pensava que quem tinha derrotado o monstro era o Keikan, e o Noi logo estava prestes a revelar toda a verdade para ele, porém ele se lembrou do aviso da Mots para que ele não dissesse que ela era uma guardiã. E ele então deixou a Cass acreditar que o Keikan que tinha controlado a situação mesmo. E a Cass continuou a sua fanfic, dizendo que a Mots provavelmente deveria ser como o Noi, alguém que sonhava em se tornar um guardião. E como a cada segundo que passava a Cass parecia estar mais perto da verdade sobre a Mots, o Noi então disse pra ela que ele duvidava que ela fosse desse tipo, e que esse papo de ser guardião era pra gente apenas doidinha como ele. O cara é mais liso do que o Neymar, como vocês podem ver, e ele também fica em pé por mais tempo. E aí de repente a cena corta e poucas horas depois a gente vê que uma mulher foi atacada por um desastre na cidade. Quando chega o dia seguinte, enquanto está indo para a escola, o Noi acaba passando pela cena do crime. E enquanto estão ali, ele e o Kaikin se encontram novamente e conversam um pouco. E enquanto eles conversam, o Kaikin menciona que ele estava se perguntando se teria sido um desastre que tinha atacado a garota. E o que estava deixando ele com uma pulga atrás da orelha sobre isso era porque o corpo da vítima havia sido deixado para trás. E isso não era algo que os desastres normalmente permitiam que acontecesse. Quando eles atacavam, simplesmente não sobrava nada depois. E depois que eles terminam de conversar, o Noi finalmente chega na sua escola. E logo que ele chega lá, uma garota de cabelos rosas chamada Shinou cumprimenta ele imediatamente. Ela é a presidente do conselho estudantil e ela logo pede pro Noi uma redação de reflexão que a Dona Lu tinha pedido pra ele fazer. Afinal de contas, vocês lembram que ele tinha sido punido por chegar atrasado, né? Porém, por conta de todos os acontecimentos do dia anterior, ele não tinha tido tempo e nem tinha lembrado de trabalhar nisso. E por mais que ele tentasse explicar, a Shinou não acreditou nas palavras dele. Ela começou então a puxar o Noi para levar ele até a professora para ele tomar o maior esculacho da vida dele. Porém, durante o caminho eles acabam encontrando a Mots, e a garota do nada entregou para a Shinou o ensaio da reflexão que ela e o Noi tinham escrito juntos. E a Shinou achou aquilo tudo muito estranho, mas ela então aceitou aquilo dali. E se você acha que a garota perfeita não existe, pense bem na Mots agora. No dia anterior ela salvou
salvou o protagonista literalmente. E agora ela fez o dever de casa pra ele com o nome dela também. Pois é, meus jovens otakus e otomes, quando chegar a vez de vocês terem um companheiro, não aceitem menos do que isso. O padrão tem que ser a Mots pra cima. Por mais que a Cass, na minha opinião, seja muito mais fofinha, vai. Mas enfim, depois que a Shinou vai embora, a Mots pergunta pro Noi se ele conseguiu permanecer de bico fechado sobre ela ser uma guardiã. E quando o Noi confirma pra ela que tinha conseguido manter o segredo dela pra ele, ela imediatamente deduziu que ele poderia ser amigo dela porque ele era confiável. E aí, como uma boa amiga sempre faz, ela então tirou o Noi da escola. E eles foram juntos para a cidade porque, de acordo com ela queria passear com um amigo já fazia muito tempo. E aí ela aproveitou a oportunidade para fazer praticamente tudo o que ela queria fazer junto com o Noi. Porém, nem deu tempo de fazer tanta coisa assim também, porque logo vem um alarme anunciando a chegada de um desastre. E aí, por conta desse infeliz incidente, então a Mots imediatamente muda o seu traje para entrar no modo de batalha. E aí o Noi se oferece para verificar a situação do lado de fora enquanto ela guiava os civis para um lugar seguro. E foi ao entrar em um beco que ele acabou então dando de cara com o desastre. E dessa vez ele foi um pouco mais inteligente do que antes e não tentou se aproximar, ele saiu dali fugindo até que tropeçou e caiu. E aí pela terceira vez no anime parecia que o protagonista ia bater as suas botas, mas de repente chegou uma guardiã ali chamada Monsulto de cabelos loiros que o salvou. O problema é que apenas alguns momentos depois alguém atirou na Monsulto por trás, e logo vemos que a culpada pelo disparo era uma garota chamada Haku. A Monsulto ficou confusa com aquilo e ela hesitou em atirar novamente. Então o Noi, sem entender nada do que estava acontecendo, foi e ajudou a Monsulto a sair dali. Eles conseguiram se esconder e quando tiveram essa brecha, Monsulto conseguiu se curar com seu item de cura. Porém a Haku rapidamente conseguiu encontrá-los. E ela então começou a falar para o Noi que a Monsulto era uma guardiã maligna. E após ouvir a Haku se referir a ela como maligna, a Monsulto de repente começou a rir e agora é ela que partiu para o ataque contra a Haku. As duas começam a brigar enquanto o Noi se perguntava o que estava acontecendo ali. E logo a Haku mencionou que a Monsulto tinha simplesmente eliminado dois outros guardiões, então ela queria vingá-los. E assim as duas continuam a lutar, e a Haku então dispara o seu golpe especial, um laser azul, enquanto a Monsulto revida com um laser vermelho. O choque do poder das duas é tão poderoso que acaba gerando uma destruição ao redor da cidade. Porém a verdade é que após o ataque a Monsulto acabou subestimando a Haku, achando que ela não teria mais poder depois do seu último golpe. E nessa hora então a Haku achou a abertura perfeita e disparou contra a Monsulto. Ela caiu de joelhos e a Haku agora estava pronta para vingar os seus companheiros. Porém, antes que ela pudesse desferir o golpe final, o nosso protagonista se intrometeu e arremessou uma pedra na arma dela. Ele parecia não conseguir acreditar que a Monsulto pudesse ser ruim, só que logo ele vê que a Haku estava certo o tempo todo, porque a Monsulto usa aquela brecha para escapar dali e em seguida ela salta para trás do Noi e toma ele como seu refém agora. Pois é, a Haku tinha avisado que ela não prestava, mas você não deu ouvidos, né? E agora? E aí, se eu ou você estivéssemos no lugar do protagonista, provavelmente a gente iria de base. Porém, no caso do Noi, ele é um protagonista de anime, então logo a sua garota, a Mots, aparece ali para defendê-lo. E ela está prestes a começar a lutar com a Monsulto agora, porém logo a Haku se levanta, dispara para o alto e interrompe as duas garotas. E mais uma vez eles cometem o mesmo erro e com isso daí a Monsulto tem a distração perfeita para usar sua técnica especial. E com o seu poder especial ela cria uma teia de sangue que prende tanto o Noi quanto a Haku e também a Mots. É incrível como 3 pessoas lutando contra ela conseguiu todas as vezes se livrar de todo mundo e ainda prendeu geral. E nesse momento nosso protagonista está completamente desiludido. Ele então começa a gritar com a garota perguntando por que ela estava fazendo tudo aquilo. Afinal de contas, na primeira vez que eles se encontraram, ela até chegou a salvá-lo. Isso não parecia muito com uma atitude que uma vilã teria. E aí em seguida veio o momento que explodiu a minha cabeça quando eu estava assistindo o anime. Porque a Monsulto então foi até o Noi e falou pra ele que aquilo ali era apenas um jogo. Pois é, meus amigos, é isso mesmo que vocês ouviram. Eles estavam dentro de um jogo o tempo inteiro. E para provar isso, ela até mostrou pro protagonista o menu do jogo e tudo mais. E aí na sequência ela mostrou um incidente de alguns anos atrás. E depois daquele incidente ter destruído a cidade inteira, toda a cidade rapidamente foi restaurada como se nada tivesse acontecido. Ela disse que os NPCs pensaram que aquilo era algo normal. Porém ela logo revelou que todas as pessoas estavam programadas para pensar dessa forma mesmo. E ela explicou que tudo que eles viam naquele mundo na verdade se devia a um supercomputador chamado Gaia. E a verdade é que aquele
computador controlava até mesmo o tempo, e dentro daquele jogo os jogadores poderiam escolher serem ou sabres ou lâminas para então combaterem os desastres para proteger aquele mundo. E no fim das contas a gente entende que a Monsuto não era mal mesmo, na verdade ela era apenas contra aquele tipo de jogo online. E logo a Haku percebeu imediatamente que esse era o motivo pelo qual ela estava atacando NPCs e outros jogadores ali. E aí de repente a Cass chega lá para tentar salvar o Noi. Porém antes que ela conseguisse se aproximar, ela foi rapidamente derrubada pela Monsuto. E aí de repente, após ver a sua amiga ser nocauteada como se fosse um Kuririn qualquer, a fúria tomou conta do corpo do Noi e ele então liberou um novo tipo de poder. E preparem-se meus amigos, porque depois de ver a sua amiga ser ferida e também saber que o seu jogo era apenas uma mentira, o Noi então atinge um novo limite de poder, conseguindo sair da teia da Monsuto e logo acerta um socaço nela. E após receber o golpe, ela deixou a sua arma cair. Logo o protagonista pegou a arma dela e arremessou nela mesma. E por mais que a Monsuto pudesse ter evitado esse ataque, ela acabou não fazendo aquilo. E com isso ela acabou tomando um golpe fatal da sua própria arma. E depois disso ela desaparece completamente e logo os status da sua lâmina são transferidos para o Noi. A Haku rapidamente cura a Cass do golpe que ela tinha levado. E depois disso ela pede para o Noi não contar aos outros sobre o que ele tinha descoberto ali. E sem dizer mais nada, a garota então se desconectou. E tudo bem, ela pediu pro Noi não dizer nada, mas eles mal sabiam que dois homens mascarados estavam ali apenas observando eles. Em seguida, após todo aquele incidente, o Noi leva então a Cass para a casa dela. E a Mots acompanha os dois durante o caminho. E quando eles finalmente chegam lá, o Noi pergunta a Mots como remover o traje da lâmina que ele estava vestindo. E a Mots então não apenas ensinou o protagonista a trocar o traje, como também ensinou algumas outras coisinhas para ele. E aí enquanto isso, do lado de fora do prédio a gente vê que tem um grupo de homens usando social que fazem parte da Gaia. E a Gaia é aquele supercomputador que controlava tudo o que acontecia no jogo, vocês lembram? E bem, pelo que a gente entende, esse grupo de homens está ali para investigar algumas coisas estranhas que estão acontecendo no servidor recentemente. E depois disso a cena volta para o nosso protagonista ao lado da Mots. Agora felizmente o Noi está usando alguma roupa e os dois estão sentados no sofá conversando. E a Mots então diz pra ele que aquele jogo era muito especial pra ela, especialmente depois de um acidente que ela tinha sofrido 10 anos antes. E logo a gente entende que esse acidente tinha impossibilitado que a Mots pudesse andar no mundo real. E aí ela explica também que ela gosta tanto de viver naquele mundo, de passear com Mots, porque ali é o único lugar onde ela ainda pode ter essa liberdade. Eu confesso pra vocês que quando eu tava vendo o anime isso daqui me pegou um pouco, eu fiquei bem chateado por alguns minutos. E depois dessa revelação, os dois então vão até o quarto da Cass para ver como ela está. E como ela está com um pouco de febre, eles pegam algumas toalhas e então a Mots pede para que o Noi saia do quarto para que ela possa vestir a Cass. E felizmente o Noi tem muito juízo quando se trata de obedecer mulheres, então ele vai e obedece mais uma vez. Porém, logo após o Noi ter saído do quarto, a Mots acaba batendo o olho em uma das fotos no quarto dele. E ao ver a foto dele com uma garota de cabelos loiros, ela se lembra de algo. Porém, os pensamentos dela acabam sendo cortados porque agora a gente tem invasores ali no prédio. O pessoal da Gaia, os homens de preto que antes estavam do lado de fora, agora invadiram o local. Eles estão pressionando o protagonista contra a parede porque eles acreditam que ele é o problema no sistema. Depois que ele despertou tanto poder, de repente eles achavam que ele poderia estar usando o hack ou algo do tipo. E aí pela 15ª vez, pelas minhas contas, o Noi estava prestes a virar presunto, mas dessa vez era pelo menos pelos homens de preto, MIB. Só que então mais uma vez a Mots apareceu ali no último segundo para salvá-lo. E antes que os homens de preto apagassem completamente a existência do Noi, ela então explica para eles que ele é um jogador qualquer e que ele não estava quebrando nenhuma das regras. E por algum motivo a gente vê que todos eles conhecem a Mots, todos eles respeitam ela muito. E depois que ela fala com eles que o Noi é só mais um jogador, eles decidem deixá-lo em paz. E aí antes que a Mots possa fazer qualquer outra coisa, ela de repente recebe uma ligação do Vincent, aquele cara de cabelos verdes que apareceu no começo da história junto com ela, vocês lembram? Então ele ligou para a Mots porque de acordo com ele o seu tio agora estava indo visitá-la, o que significava que ela teria que deslogar por algum tempo do jogo também. E aí a gente vê que ela acaba se desconectando, deixando o Noi ali junto com aqueles homens de preto. Ok, né? Na teoria nada mais de errado deveria acontecer porque ela já tinha passado toda a cal pros homens de preto dizendo que o Noi era inocente. Porém ali de repente, no meio dos homens de terno acabou sendo ativada uma bomba de fumaça do nada. E aí depois que essa bomba foi ativada começou uma confusão gigante por ali e o Noi acabou sendo raptado. E quem levou ele dali foi uma das pessoas mascaradas que estava observando ele depois da sua batalha contra Musonto. E enquanto isso o mascarado grandão ficou ali pra trás pra dar conta dos homens de preto sozinho. E quando o nosso protagonista volta a acordar, agora ele tá de frente com um garoto muito calvo que parece simplesmente o Eng, o próprio Avatar. Eu tô
desconfiando que qualquer momento esse moleque vai fazer uma dobra de ar ou alguma coisa de fogo, sei lá. E assim, depois que a garota que tinha raptado o Noi some dali, deixando ele sozinho com o Avatar na sua frente, o Avatar então vira pro protagonista e diz pra ele que eles estão do mesmo lado e que ele pode ficar tranquilo. E agora eu vou passar um pano aqui pro Noi porque assim, né, quem fica tranquilo depois de ter sido simplesmente raptado, né? Mas tudo bem, porque é a partir da aparição desse pequeno grande careca que as coisas vão começar a pegar fogo aqui no anime. E bem, rapaziada, essa daqui foi a primeira parte do nosso recap de Shōyū Sekai. Esse é um anime que lançou já faz alguns anos, mas que eu nunca tinha trazido ele aqui pra vocês, eu acho. E eu lembro da minha reação quando eu tava vendo esse anime, quando eu descobri que tudo era um jogo e eu fiquei simplesmente em choque. De verdade, esse foi um plot twist que eu acabei gostando bastante e agora eu quero a opinião de vocês sobre ele. E inclusive, vocês querem que eu traga uma parte 2 desse anime ou não? Deixa aí nos comentários. E como eu sempre digo, se tem algum anime que vocês querem que eu traga um recap aqui completão pra vocês, pode deixar o nome aqui nos comentários que quem sabe em breve ele não aparece aqui no canal. E pô, se você conseguiu me ouvir falar de anime por tanto tempo assim, eu acho que você gostou do canal, né? Então aproveita também e deixa a sua inscrição aqui, porque você vai receber aqui só os melhores conteúdos de anime. Eu garanto pra você que muitas vezes eu conto o anime muito mais legal do que ele realmente é, tá? Pode confiar. Bom, brincadeiras à parte, deixa o seu like, se inscreve aí pra gente bater a nossa meta esse ano e muito obrigado por ter assistido. Obrigado por ser um otaku incrível e até o próximo vídeo que deve sair amanhã. Fechou? Valeu, abraço, tchau, tchau.